Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Sem muita demora, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Dia de Páscoa hoje, né? Você aí está empanturrado de chocolate, né? Quem aqui comeu um monte de chocolate? Não precisa ficar com vergonha não, hein? Não é pecado não comer chocolate, querido. Só esse tal de coelho da Páscoa aí que é fake news, né? Tudo mentira. Não existe coelho da Páscoa, querido. Amém? A Páscoa é de Jesus. Inventaram esse tal de coelho aí, ainda mais um coelho que põe ovos, querido. Nem a coelha põe ovos, ainda mais o coelho, né? A Páscoa é de Jesus, né? Jesus que morreu por nós na cruz, e a gente comemora, né, justamente isso, né? Não só a morte de Jesus, a entrega, o sacrifício dele, mas a ressurreição, né? Jesus, ele vive, ele venceu a morte, ele ressuscitou, hoje ele vive, está à direita de Deus Pai, e ele intercede por nós, e por meio dele nós conseguimos chegar diante do trono de Deus, chamado trono da graça, segundo está escrito lá em Hebreus 4, e nós podemos encontrar graça e misericórdia para sermos ajudados no tempo oportuno. Amém? Quem aqui precisa de graça e misericórdia? Glória a Deus. Então você está junto comigo. Quem não tem Bíblia, acompanha no telão. A palavra de Deus fala assim: chegou, porém, eu preciso de uma água, eu deixei ali. Minha água está ali atrás. Já estou com a boca seca. Pode deixar que eu abro, obrigado. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis homem, levando um cântaro de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Amém? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar, consagrar essa palavra, esse momento ao nosso Deus. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua presença, nesse dia especial, dia de Páscoa, onde nós celebramos, Senhor, a Tua vitória sobre a morte, a vitória que Tu conquistou na cruz, a vida eterna que Tu conquistou para nós, Pai. E estamos aqui como filhos diante de um Pai, e nós Te pedimos mais uma vez: vem com Teu Espírito Santo, ministra os nossos corações, traz como um bálsamo, Senhor, em nossas vidas, em nossa alma, que a Tua palavra seja um bálsamo, Pai, que possa nos trazer respostas, que possa nos tranquilizar, que possa nos dar esperança, Senhor. Nós declaramos que a nossa esperança está na Tua palavra, a nossa esperança, Jesus, está naquilo que Tu nos deixou, Pai. Obrigado, Jesus, porque sabemos que Tu é um Deus fiel, Tu é um Deus que se alegra, Pai. Tu se alegra quando nós Te adoramos, quando nós Te bendizemos, quando nós nos encontramos na congregação para falar das coisas do Teu reino. E nós Te pedimos essa noite, Pai, venha com revelação dos céus, Pai. Que essa palavra não seja uma palavra de homem, não seja uma palavra do intelecto humano. Eu me esvazio aqui nesse lugar, declarando que sou apenas um vaso, para que Tu possa derramar
daquilo que tu quer derramar para o teu povo hoje. Nós aqui damos ordem agora, no nome de Jesus, que todo espírito das trevas, todo espírito humano, que não declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, que morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive, nós damos uma ordem que bata em retirada desse lugar. Nós declaramos que o único Espírito que tem poder nesse lugar, poder de se manifestar, poder de mudar, poder de se movimentar, de se manifestar nesse lugar, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Santo Espírito, tenha lugar de honra nesse lugar. Você é a pessoa principal aqui. Então vem e ministra os nossos corações, e que possamos sair daqui hoje com nossos corações, as nossas vidas cheias de esperança, cheias de conhecimento, cheias de revelação. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, e a igreja diz amém, e aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus, também estou muito feliz. Sempre é uma alegria, né, da gente poder trazer a palavra no dia de Páscoa, né? Um dia que é tão, muitas vezes, deturpado, né, pela nossa sociedade. Se você for aí para fora, né, na cultura fora da igreja, muito mais se fala em consumo, em ovos de Páscoa, em coelho, né, do que propriamente naquilo que é o mais importante da Páscoa, que é o sacrifício de Jesus na cruz, né? Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, hoje vive, e foi esse sacrifício do Filho de Deus que nos dá salvação hoje. Nós podemos dizer que nós temos salvação. A morte, ela não tem mais poder, né? A gente pode até morrer em nosso corpo físico, mas a nossa alma e o nosso espírito não está mais sob o controle da morte, amém? Como o apóstolo Paulo fala, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? O aguilhão era um instrumento, querido, um bastão com um prego na ponta, em que os agricultores usavam para espetar os bois, para dar um rumo, né? Se o boi queria ir para cá, ou se o boi parasse, para aquele boi ir para frente. E a morte, quando nós não temos Jesus em nossas vidas, ela tem como um aguilhão, ela tem domínio sobre nós. Mas em Jesus Cristo, a morte não tem poder sobre a minha e a sua vida. E se você crê, dá um glória a Deus, aplauda Jesus. E eu quero trazer aqui hoje, amados, o que Deus ministrou no meu coração, uma mensagem de Jesus para as nossas vidas, amém? Quando nós lemos a Bíblia, principalmente os evangelhos, né? Ou o evangelho, né? O certo é falar o evangelho de Jesus Cristo. Só existe um evangelho, ele é escrito por 4 autores, mas é o mesmo evangelho, né? As boas novas de Jesus Cristo. Quando nós lemos o evangelho, nós não podemos ler como se fosse uma história, né? É claro que ela faz parte da história, mas eu, pelo menos, quando leio, né, por exemplo, eu lendo essa passagem que eu acabei de ler para vocês, Lucas 22, do 7 ao 15, isso queima no meu coração como se fosse o próprio Jesus falando para mim, amém? Então essa palavra, ela foi falada por Jesus para os seus discípulos, mas a palavra de Jesus, ela ecoa por toda a eternidade, por todo o universo, amém? Amém? Então essa palavra é para você hoje. Quando Jesus fala aqui, Ele está falando para você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Jesus quer falar com você hoje. A Bíblia é uma carta escrita de pai para filho, amém? Deus escreveu uma carta para nós, né? E os evangelhos de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo é uma carta linda, poderosa, maravilhosa, que ficou escrita para nós. E é dessa maneira que nós devemos ler a Bíblia, como se Jesus ele estivesse falando para nós. E no versículo 15, talvez seja o versículo mais importante que eu trago aqui, Jesus ele fala para os seus discípulos, e ele está falando até hoje, esse verso, essas palavras, elas estão ecoando no universo até hoje, por toda a eternidade. Jesus fala assim, ó:
desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Amém? Ele só não estava falando para os seus discípulos, como ele fala até hoje para nós. Jesus está falando para você que veio aqui hoje. Talvez você que venha pela primeira vez numa igreja, talvez você está voltando, você já teve uma história com a igreja, mas hoje você resolveu voltar. Ou talvez você que está aqui há tanto tempo na igreja, você já serve, você já é líder. Cada um tem uma história diferente aqui. Mas essa palavra, além de ela ser geral, uma palavra para toda a humanidade, uma declaração de Jesus falando, eu desejei. E olha que essa palavra está escrita no passado, mas Jesus está falando assim, ó, desde o início dos tempos, eu já desejava ter esse tempo convosco, amém? Amém. Eu desejei comer convosco esta Páscoa, amém? Jesus, ele tem o desejo no coração dele, de sentar conosco à mesa, e partilhar do pão dele, que é a palavra, que é a unção, que são as coisas do reino. Então você está aqui hoje, para você receber essa palavra no seu coração. Jesus, ele quer sentar na mesa com você, ele te convida para você partilhar o pão com ele. E olha só que maravilhoso, a linguagem que eu peguei aqui, que é a Arca, Almeida revisada e corrigida, fala assim, desejei muito comer convosco. Mas em outra versão, na NVI, fala assim, ó, desejei ansiosamente. Veja só que maravilhoso, pastor João. Jesus está dizendo para nós assim, ó, eu desejei de todo o meu coração comer essa Páscoa convosco. Então você que está aqui hoje, não importa a sua história, não importa o que você fez, não importa, Jesus, ele anseia partilhar a Páscoa com você, amém? Vira para quem está, aplauda Jesus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta o seu dedo de profeta e fala assim, Jesus desejou que você estivesse aqui hoje. Na versão do King James da Bíblia, que o pastor João prega aqui, quando ele tem a Bíblia King James, ele é mais enfático ainda, fala assim, disse Jesus, quão intensamente desejei comer convosco a Páscoa. Uau, hein, dona Marilene? Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele desejou de todo o coração que nós estivéssemos hoje aqui compartilhando da Páscoa com ele. E veja só que eu posso te mostrar, querido, esse texto aqui, Jesus, é a última Páscoa de Jesus. Naquele mesmo dia ele ia ser entregue para os romanos para ser morto. Jesus estava no final do ministério dele, terreno, de 3 anos e meio, e Jesus já tinha passado 2 Páscoas com os discípulos, né? Mas ele falou dessa Páscoa, né? Eu desejei muito compartilhar, comer dessa Páscoa convosco, né? E ele está falando aqui que, na verdade, ele está falando a Páscoa, né? Que é o sacrifício dele. Jesus, ele desejava se sacrificar. Você pode entender isso, querido? Talvez você não entenda, é difícil entender o sacrifício, né? É difícil para nós, como seres humanos, ainda mais no mundo egoísta que nós vivemos hoje, né? Onde cada um busca, né? Conquistar as suas coisas e ter as suas coisas. É muito difícil você encontrar pessoas que queiram se sacrificar pelos outros, né? Mas Jesus, ele fala, eu desejei ansiosamente me entregar naquela cruz, para que você hoje pudesse ter vida, amém? E o significado da Páscoa, é claro, talvez você não saiba, Jesus, quando ele fala, eu desejei comer a Páscoa com vocês, ou desejei ansiosamente comer essa Páscoa, ele estava falando que ele queria ser sacrificado. Até então, a Páscoa que foi estabelecida em Gênesis 12, há centenas de anos antes disso aqui, quando o povo estava para sair do Egito, onde Deus estabeleceu a Páscoa, onde cada família tinha que sentar numa mesa e preparar ali uma refeição, onde tinha os pães ázimos, que era um pão sem fermento, onde tinha as ervas amargas, onde tinha o sangue do cordeiro, que era aspergido nos umbrais das portas daquelas casas, e o anjo da morte, que foi liberado por Deus, não podia tocar aquelas famílias. E Jesus, ele está falando aqui, eu sou a Páscoa, amém? Amém?
o meu corpo vai ser o pão, o meu sangue vai ser o sangue do cordeiro, e aquelas ervas amargosas que o povo lá tinha que comer, é o meu sofrimento, que eu vou sofrer, que você deve imaginar o que Jesus ele sofreu. Então aqui Jesus, nessa passagem, ele estava declarando para todo o universo, não era um simples diálogo com seus discípulos, presta atenção, Jesus estava falando para nós hoje, que ele desejou aquele momento, pela minha vida e pela sua, amém? Talvez eu estava preparando essa palavra, e eu estava pensando assim, né, como é que a gente se coloca no lugar de Jesus, talvez a gente não consiga se colocar, mas como é que a gente pode ter um lampejo daquilo que Jesus estava falando, né? Eu desejei desde sempre me entregar por vocês, eu fico imaginando, talvez o que mais a gente consiga na experiência humana, chegar perto desse espírito de Jesus, de querer se entregar pelo bem da humanidade, é uma mulher grávida. Quem aqui que a mulher já ficou grávida e já pariu um filho? Eu me lembro da minha esposa, nosso primeiro filho, a primeira gravidez dela, ela ansiava por aquilo, ela não é, pastora? Ela ansiava para ver, se você também é mãe e ficou grávida e pariu o seu bebê, você sabe, você ansiava para ver o rostinho do seu bebê, é ou não é? Mesmo que soubesse que ia ser um grande sacrifício, né? Porque parir um filho não é fácil, mesmo que você faça uma cesariana, não é fácil, você tem que cortar ali a barriga, várias camadas de músculo, de pele, de não sei mais o que, mas você anseia por aquele momento, porque você sabe que você vai dar vida, amém? E Jesus ele ansiava porque ele sabia que ele ia nos dar vida com o sacrifício dele. Então essa declaração de Jesus, ela é uma declaração para toda a humanidade, mas também, como eu já te falei, ela é uma declaração pessoal para as nossas vidas. Jesus, ele deseja compartilhar a Páscoa com cada um de nós, que é compartilhar esse sentimento de sacrifício, esse sentimento de se entregar, esse sentimento de amor. Então assim, você está aqui hoje porque Jesus escolheu, Ele quis e Ele continua querendo compartilhar isso com você, amém? E Páscoa representa libertação, salvação, redenção, restituição, restauração, mas acima de tudo, Páscoa significa comunhão, amém? Porque veja só, Jesus ele não fala que para os seus discípulos, a gente leu ali em Lucas 22, vamos fazer uma festa, vamos fazer um culto, vamos fazer uma adoração, vamos fazer um encontro em praça pública. Não, Jesus ele nos chama para a mesa, amém? Eu quero ministrar as nossas vidas hoje sobre o poder da mesa. A mesa, querido, é algo central na Bíblia. O reino de Deus, ele é fundamentado em família, em paternidade, em pais e filhos sentando a uma mesa, amém? E Jesus, ele nos chama para essa mesa, e ele chamou os seus discípulos para uma mesa. Ele fala, olha, vai em tal lugar, vai ter um homem lá com um cântaro de água, tu segue ele vai até uma casa, você chega naquela casa e fala, o meu mestre pediu um lugar para fazer a Páscoa. E quando os apóstolos chegam lá, Pedro e João, tem um lugar chamado cenáculo, que é um lugar de fazer ceia, né? Então estava tudo preparado, uma mesa posta, e aqueles discípulos preparam a mesa, né? Que devia ter lá o pão ázimo, devia ter lá um cálice de vinho, devia ter lá as ervas amargosas, e Jesus ele todo esse preparativo na mesa. E se você perceber por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a mesa ela vai aparecer como algo de muito importante. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, o lugar onde o pai recebe aquele filho que se arrependeu e voltou, foi aonde? Em uma mesa. O pai prepara um banquete para o filho, amém? Abraão, em Gênesis 18, ele recebe a visitação do anjo do Senhor, eram anjos na verdade. O que Abraão faz? Prepara
uma mesa. Ló, em Gênesis 19, ele recebe também visita de anjos na sua casa. Ele troca uma ideia com os anjos e o que Ló faz? Prepara uma mesa. Em Juízes 6, Gideão, ele recebe também a visita de um anjo que vinha trazer uma resposta para o povo que estava em dificuldade. Gideão troca uma ideia com o anjo do Senhor, e o que Gideão faz? Ele corre para casa, ele pega um cabrito, ele pega pães e prepara uma mesa para o anjo. Vocês estão comigo? Jesus aqui, antes de ser crucificado, o que ele faz para ensinar os seus discípulos? Uma mesa. Em João 21, depois que Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, ele volta para os seus discípulos na beira do mar de Tiberíades. O que ele prepara para os seus discípulos? Uma mesa. Amém? Vocês estão comigo? Há um padrão aqui, amados. Há um padrão que Jesus ele quer nos ensinar. Quando Jesus ele fala, eu ansiei comer a Páscoa com vocês, ele está nos dizendo que há um lugar especial que ele quer nos chamar, que é para a sua mesa. Amém? Vocês estão comigo? E é por meio da comunhão com Deus que ele nos revela a sua vontade, que nós conhecemos o seu coração. E veja só, esses homens da Bíblia que eu te falei, Abraão, Ló, Gideão, eles conheciam esse código. Se o anjo te visitar, prepara uma mesa para ele, porque no reino de Deus a mesa significa um lugar de ensino, um lugar de aprendizagem, um lugar onde a revelação ela vem. Amém? A mesa até hoje virou até um jargão evangélico, né? Você vai ver alguns pregadores falando, até a gente fala, né? É importante a gente ter momento de mesa, né? Então o que é um momento de mesa? O momento de mesa é o momento que a gente senta e a gente compartilha, tá? Talvez a palavra comunhão possa até causar um certo, assim, a gente talvez não entenda direito a palavra comunhão, principalmente quem vem da igreja católica, né? Que tem lá a primeira comunhão, mas talvez a melhor palavra para você traduzir comunhão, ou para a gente poder usar como substantivo ali, sinônimo, seria coparticipação. O que é coparticipação? É participar junto. Esse termo co, né, esse sufixo co, ele significa juntamente. Amém? Então quando o Senhor fala que Ele quer ter comunhão, Ele quer ter uma coparticipação conosco. E a coparticipação é o seguinte: eu participo e você participa. Amém? Então quando o Senhor nos chama para a mesa, quando Ele fala, eu quero que você compartilhe, tenha comunhão comigo na mesa, Ele está falando assim, ó, eu quero que você participe também. Amém? Só que muitas vezes nós confundimos isso. Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas pessoas falam de tempo em mesa, mas muitas vezes o tempo da mesa, às vezes é para falar mal dos outros, é para ter ali palavras que são estranhas. E quando isso acontece, o Espírito Santo não está. O tempo de mesa, né? Eu não vou falar aqui tempo de mesa entre os pares, né? Entre pastor e discípulo, entre amigos. Eu quero falar de tempo de mesa entre você e Deus. Mas existe também o tempo de mesa, de discipulado, de amizade. E esse tempo de mesa você tem que tomar muito cuidado, porque não pode ser de qualquer maneira. O Espírito Santo, presta atenção, ele não vai sentar em qualquer mesa. Amém? Você tem que tomar muito cuidado nas mesas que você senta, porque se tiver ali alguma coisa estranha, Deus não vai fazer parte, porque mesa é um lugar sagrado. Amém? O meu pai já falava, mesa é lugar sagrado. Mesa não podia, pelo menos na tradição da minha família, não podia você ficar rindo, contar alguma piada que fosse assim, meia de baixo calão, falar palavrão, nem pensar. Porque para o meu pai, por exemplo, mesa era um lugar sagrado, tu tinha que ter respeito, tu tinha que ter reverência na mesa. Mas hoje em dia parece que isso se perdeu, né? Estava olhando preparando essa palavra, vi uma reportagem, era uma estatística dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles compararam nas lojas de imóveis, o crescimento da venda de imóveis.
Móveis, mesa de escritório, num determinado tempo, lá de 5 anos, teve um aumento de quase 50%, cresceu muito, enquanto a venda de mesas de jantar teve o mesmo decréscimo nesse tempo. E várias residências, famílias nos Estados Unidos, já não tem mais a mesa de jantar. Ou seja, as famílias já não sentam mais junto para comer e compartilhar, né, das suas vidas. Muitas vezes estão na mesa, mas estão ligadas na televisão, ou estão ligadas nos seus smartphones. Amém? Amém, queridos? A mesa é um lugar central em nossas vidas, e o que Deus está falando para nós hoje é o seguinte, presta atenção, você precisa de revelação para essa palavra, e o Espírito Santo ele vai revelar para você, amém? Jesus fala, Lucas 22:15, eu desejei comer essa Páscoa convosco. Jesus está falando assim, ó, eu desejo no meu coração sentar à mesa com você e comer dessa Páscoa. Sacrifício, sobre honra, sobre perdão, sobre amor, é disso que eu estou falando. Estou falando de tempo de comunhão, de participação com Deus, de tempo de qualidade com Deus. Amém? Mas presta atenção nisso. Aonde que a gente erra? Presta atenção. A mesa, amados, ela não é um elemento de satisfação de nossas necessidades, presta atenção. Quando a gente fala de mesa com Deus, ou seja, de você sentar na mesa com Deus, de você, que pode ser o seu quarto, a sua sala, pode ser o seu carro. Esse dia a gente estava falando, eu e a pastora, né? A nossa comunhão com Deus, né? Muitas vezes a nossa vida corrida, muitas vezes a pastora falou, o meu tempo com Deus que eu tenho num dia é quando eu estou no carro, é quando eu estou lá levando o Pedro numa terapia, que eu estou lá no intervalo de uma terapia. Muitas vezes na nossa correria tem dia que não dá para tu parar, mas a todo momento a gente tem essa possibilidade de sentar à mesa do Senhor. Mas o que a gente faz muitas vezes na nosso tempo de mesa? O nosso tempo de mesa com o Senhor, muitas vezes nós só queremos satisfazer as nossas necessidades. Então a gente chega na mesa do Senhor pedindo para Deus, né? Então, Deus, eu quero um novo trabalho, eu quero uma bênção, eu quero um casamento, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas mesa, ela não é um elemento de satisfação de necessidades. Pode até ser, mas a princípio não é. Presta atenção nisso, se você gravar isso, você já ganhou esse culto. Mesa é um elemento de construção da nossa identidade cristã. Amém? Nós sentamos na mesa com o Senhor. Nós temos tempo de mesa, tempo de qualidade, para que Ele possa vir nos ensinar e transformar a nossa identidade. Amém? Quem aqui gosta de churrasco? Levanta a mão. É uma bênção o churrasco, né? Esses dias eu estava vendo, até era um filósofo que estava falando isso, o Mário Sérgio Cortella, né? Tem um videozinho dele lá na internet que ele falava assim, né? Isso é verdade, você não pode um churrasco só para comer carne, amém? O objetivo do churrasco é conexão com as pessoas, amém? É claro que é bom, né, comer uma linguicinha, um pão de alho, mas o objetivo mesmo de você ir num churrasco é compartilhar, é ter comunhão com as pessoas, amém? Então não seja um guloso, né, por isso que gula é pecado, né, porque a gula, na verdade, ela te rouba, né? Um dia eu fui numa comunhão, estava lembrando disso, né? Eu cheguei para cumprimentar, era um adolescente, cheguei para cumprimentar, ele estava com um doce na mão, ele estava com um pão na mão, e era do tempo que a gente dava soquinho por causa da pandemia. Eu fui dar um soquinho nele, mas ele não tirou o pão da boca, ele foi assim com a mão, dá um soquinho aí, pastora. Ele foi assim, ó, disse, meu Deus, o que é mais importante, comer um pão ou cumprimentar o teu pastor, né? Misericórdia. Amém, queridos? Tempo de mesa significa tempo de qualidade, tempo de comunhão, tempo de ensino e aprendizagem, tempo de intimidade com Deus. E é ali onde nós construímos a nossa identidade cristã. Eu não sei como você chegou aqui hoje.
Talvez você esteja triste, você esteja abatido, você acha que Deus não o ama mais, você acha que Deus esqueceu de você, você acha que você é a última das pessoas. Algumas pessoas vieram aqui porque você está no seu último suspiro, é a sua última esperança, e tudo isso é problema da sua identidade, amém? Porque um cristão que tem identidade formada na mesa do Senhor, ele sabe, amados, que Jesus, ele nunca deixou de te amar, amém? Aplauda Jesus. Jesus, ele nunca deixou de nos amar. Não tem como Deus deixar nos amar. Amém? Então tem que sair do seu vocabulário essa frase: Deus não me ama, olha só, ó dias, ó céus, ó vida cruel. Não importa a situação da tua vida, o que você passa, Deus, ele continua te amando. Posso falar? Esse deserto que você está passando, sabe para que é? É para forjar o teu caráter e a tua identidade em Cristo. Amém? Um desertinho não é ruim não, querido. Um desertinho às vezes endireita a nossa vida, querida. Todos os desertos que eu passei, é doído, mas eu olho para trás e eu vejo como eu saí forjado daquele deserto. E como Deus, ele nunca me desamparou, ele continuou me amando. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus continua te amando, independente do teu deserto. Só que nós muitas vezes, por causa da nossa identidade mal formada, de filhos mimados, nós chegamos na mesa, chegamos na presença do Senhor, e nós só sabemos pedir. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, Deus, mas também tu não me deu, né? Meu Deus, eu pedi em 1997 uma bicicleta, e até agora eu não ganhei. E meu Deus, e não sei o que mais. Sabe, querido, o que você precisa é mudar a sua identidade, o seu caráter. Você precisa alinhar a sua vida, a sua identidade, à identidade de Cristo, porque depois disso, tudo vai acontecer na tua vida. Amém? As coisas vão girar, vão fluir quando você alinhar a sua identidade à identidade de Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário. Eu estou dizendo que a sua vida, ela vai ficar alinhada aos princípios do reino de Deus. Amém? A pastora, ela tem um livro chamado Comer, Orar e Jejuar. Se você não comprou esse livro, compra, querido. Tem na lojinha. Se não tiver, a gente tem ali no carro, você pega. E ela tem uma frase lá que é maravilhosa, né? Que Deus deu para ela, que fala assim, ó: às vezes nós estamos tão famintos que só nos resta jejuar. Nós somos tão cheios de fomes, né? Fome por dinheiro, fome por sucesso, fome por poder e fome por aparecer e ser exaltado. O que o jejum faz? Ele põe essas fomes no segundo lugar, tu domina a tua alma e tu consegue chegar diante de Deus e ter um tempo de mesa com Deus, porque as tuas fomes, fome por poder, por dinheiro, por crescer, elas atrapalham o teu tempo de mesa com o Senhor. Você chega diante de Deus e você não consegue ouvir o que o Senhor tem, porque as tuas fomes estão gritando demais. Amém? Às vezes estamos tão famintos que só nos resta jejuar. Talvez a solução para a sua vida hoje é começar a jejuar. Sabe isso aí que você gosta tanto, que você não vive sem? Talvez você tenha que dar um tempo. Aí o café, não, pastor, pelo amor de Deus, não fala do café. Misericórdia, né, irmão? Fazer jejum de café para mim, meu Deus do céu. Doce não, pastor, não fala de doce. Eu não sei, querido, o que é tão precioso para você, mas eu te dou uma dica: jejua, faz um jejum. O livro da pastora tem um jejum ali, com devocionais a cada dia, é uma bênção. Às vezes estamos tão famintos que tudo que nos resta é jejuar. As nossas fomes nos atrapalham o nosso tempo com Deus, porque nós queremos tanto uma coisa, que nós não conseguimos muitas vezes chegar naquilo que é principal, quer dizer: Jesus, o que tu quer da minha vida realmente? Jesus, o que precisa mudar na minha vida? A gente tem ideia para os outros, né? Os outros a gente sabe, ó, o fulano tem que mudar naquilo, ó, o fulano, ó, misericórdia, né? Ó, Jesus, ó, fala com ele, Jesus, porque
Mas o que a gente tem que buscar é nós, amém? O Evangelho tem que falar contigo, amado. O Evangelho tem que te botar nessa cadeira aí, você ficar aí, dizendo, Jesus, misericórdia. O Evangelho ele tem que ter esse poder de nos confrontar. Então o que a palavra está te dizendo hoje é o seguinte: para com essa fome de tanta coisa, e busca tempo com Deus, de qualidade, para que Ele possa te ministrar aquilo que você precisa mudar, amém? Um texto maravilhoso que fala sobre mesa, querido, é o famoso Salmo 123, né? Que todo lugar que você tem uma Bíblia aberta, num órgão público, ou às vezes a gente vai, tem numa casa, está lá o Salmo 123, coloca para mim. O rei Davi, que escreveu esse salmo, era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem como eu e você, era um homem sujeito a falhas, tanto que a Bíblia fala das falhas que ele teve. Só que o seguinte, o que Davi tinha? Ele tinha tempo de mesa com o Senhor. E a palavra fala assim, desculpa, é 23, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Coloca lá para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pode deixar aí, no próximo versículo, que é o último, ele fala: bondade e misericórdia me seguem por todos os dias da minha vida, e eu continuamente estou na presença do Senhor. Só que o principal desse salmo tão lindo, tão maravilhoso, é o versículo 5, amém? Se você observar do 1 ao 3, o versículo 4, desculpa, pode deixar o 4 lá. 5, não, 5, desculpa, eu que estou enganado, é o versículo 5. Do 1 ao 4, ele está falando de coisas que têm acontecido na vida dele, ou pode acontecer. Então o que ele está dizendo por meio desse salmo? Ele está falando assim, você sabe por que não me falta nada? Amém? O salmista está falando para nós hoje, sabe por que não me falta nada? Uau, deve ser maravilhoso, né? Você fala assim, não me falta nada, eu tenho provisão de tudo que eu preciso. Sabe por que a minha alma é refrigerada, que eu vivo assim, eu posso estar no meio da maior luta, mas eu oro ao Senhor, a minha alma fica refrigerada, fica fresca. Sabe por que eu não temo o vale da sombra da morte? Sabe por que eu não tenho medo de passar por dificuldades? Sabe por que a bondade e a misericórdia me seguem por todos os dias da minha vida? Por causa disso daqui. Porque Davi, ele estava continuamente sentado na mesa da presença do Senhor, amém? Esse é o segredo, amado. E talvez você está aqui hoje, e você está passando por dificuldade, você está passando por deserto, você tem medo, você tem falta de esperança, você está perdido, está perdida. E a chave disso tudo, para você virar o jogo da sua vida, é você sentar nessa mesa que está preparada para você, por Jesus Cristo. Ele está te chamando para que você possa ter a sua cabeça ungida, e o seu cálice ele vai transbordar, amém? Na mesa do Senhor nós encontramos provisão, honra, unção, capacitação, fluir e o transbordar das coisas de Deus. O que Davi está falando aqui é o seguinte: eu transbordo das coisas de Deus. Tenho falhas, tenho dificuldades, tenho perseguição, só que o seguinte, eu transbordo nas coisas de Deus, amém? Eu não tenho medo, não tem me faltado nada, a provisão ela vem para minha casa, bondade e misericórdia de Deus estão sobre a minha vida. Por quê? Porque eu sento continuamente na mesa do Senhor, amém? Posso começar a pregar agora? Essa era a introdução. Há um lugar espiritual, que é uma mesa onde o Senhor nos chama
para sentar com Ele e que nós possamos compartilhar com Ele. Veja bem, é compartilhar. Deus, por meio de Jesus, Ele nos dá dar e a ensinar e compartilhar. Amém? Não esqueça disso. Compartilhar, coparticipação. Deus participa, mas você também. E lendo os evangelhos, queridos, nós encontramos algumas situações onde Jesus, Ele nos ensina por meio de mesa. A palavra mesa e situação de mesa aparece. São 7 mesas que Jesus nos ensina. Eu não vou falar de todas, porque senão a gente ia se alongar demais. Mas eu quero falar de 3 delas. São 3 tipos de mesa que o Senhor nos chama. E Ele nos ensina, e nós temos que aprender de Jesus sobre isso. E nós temos que agir e compartilhar esses ensinamentos. Amém? A verdadeira aprendizagem, ela só se dá quando nós ouvimos e nós internalizamos aquilo e nós praticamos aquilo, tá? Então, você tem que praticar a palavra de Deus. Você senta na mesa com Jesus, você aprende sobre princípios e depois você vai para a sua casa, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua vizinhança, você vai para os seus círculos de amizade e Jesus espera que você possa compartilhar aquilo que você aprendeu na mesa com Ele. Amém? A primeira mesa, querido, chama-se mesa do perdão. Coloca lá para mim em Mateus 9:9. Jesus, Ele nos chama à mesa para nos ensinar sobre perdão essa noite. Mateus 9, do 9 ao 12. A palavra fala assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Amém? Essa passagem, queridos, mostra Jesus sentado numa mesa. Só que as pessoas que estavam sentadas com Jesus não eram aquelas pessoas assim, digamos, mais bem vistas na sociedade. Falo ali de Mateus, que depois veio ser alguém que foi um discípulo de Jesus, escreveu, né, o livro, o Evangelho de Mateus. E tinha ali pecadores, pessoas do povo, prostitutas, enfim, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. E chegam ali os fariseus, que eram religiosos, e começam a confrontar Jesus. Jesus, o negócio aí está feio, né? Sentado aí com essa turma, com essa raça, né? E Jesus, Ele vem aqui nos falar, né, que Ele veio justamente para trazer perdão, para trazer salvação para aqueles que estão doentes, e não para aqueles que estão sãos. Amém? O que Jesus nos ensina, amados, por meio dessa mesa? Nós temos que tomar muito cuidado, porque eu e você que participamos de uma igreja, que somos cristãos, tem alguns aqui que cresceram dentro da igreja, né? Meu pai foi cristão, meu avô foi cristão, né? Alguns aqui são filhos de famílias sacerdotais, onde a família já teve pastor, ou talvez você já se converteu há algum tempo, talvez você seja um líder, talvez você estudou teologia, eu não sei qual é a tua história. Mas se a gente não se cuidar, presta atenção, há 2 lugares para a gente sentar, há 2 assentos nessa mesa. Há um assento dos acusadores e há um assento para aqueles que perdoam, como Jesus está nos ensinando. Você tem que sentar nesse assento de quem perdoa, amém? E se eu e você, que somos membros de uma igreja, a gente não se cuidar, a gente começa a sentar nesse assento dos acusadores. A gente começa a se achar melhor, como esses fariseus se achavam. Olha só, olha aquele lá, como ele se veste. Olha aquele povo do Bola de Neve, de tatuagem. Olha o pastor, nem bota um terno. Olha não sei o quê. Vocês estão comigo? Quando na verdade Jesus Cristo, Ele olha ao nosso coração. Amém?
E nós, muitas vezes, por causa da religiosidade, a gente começa a julgar as pessoas pela sua aparência. Amém? E Jesus fala aqui, ó, eu vim foi pelos pequeninos. A gente sempre fala aqui na nossa igreja, a pessoa mais importante. Quem veio aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Você é a pessoa mais importante nesse culto. Pode aplaudir Jesus pela vida dos visitantes. Tudo que nós fazemos aqui é por você. Principalmente. Amém? É por você que vem aqui encontrar salvação, encontrar uma palavra de refrigério para a sua vida, é por você, é isso que Jesus está falando. E se a gente não se cuidar, daqui a pouco entra alguém aí, e a gente fica julgando, olha só, mas aquele lá, né? Misericórdia, olha a vida dele, era o que os fariseus faziam aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado. Uma vez, a gente estava no outro tempo, foi bem no início quando nós chegamos aqui. A gente estava no outro templo, ali na Planicheck, e naquele tempo, bem na frente da igreja, tinha ali umas kitnets que moravam vários haitianos. Talvez o pessoal que é lá daquele tempo se lembra. E vinham alguns haitianos congregar com a gente na igreja. Eu fiquei amigo de alguns, mas teve um, que era um rapaz assim mais velho, talvez de uns 40 anos. Velho não, né? Novo pra caramba. A flor da idade. E eu presenciei algo. Eu estava perto e tinha alguém falando com ele. E essa pessoa estava falando com ele assim, de um jeito como se ele fosse um coitadinho por ele ser haitiano. Ele era cristão, lá no país dele, ele já tinha conhecido Jesus, era da igreja. E meio querendo dizer assim, você é um coitado que precisa da nossa ajuda. Ele se levantou e ele falou com muita educação, falou assim, meu irmão, a mesma graça de Deus que eu preciso é a graça de Deus que tu precisa. Falou assim, olha a identidade dele, né? Ele falou, não é porque eu estou na condição hoje de ser estrangeiro. Vocês estão comigo? Se a gente não se cuidar, a gente começa a achar que por causa da nossa posição, da nossa religião, do nosso cargo, a gente nem necessita mais da graça de Deus. Lê do engano a cada dia. Daí que você precisa. Lamentações 3:22 fala, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Se não fosse a misericórdia de Deus, querido, eu e você, nós já estaríamos consumidos. Então, você nunca pode se levantar numa posição de soberba e achar que você é melhor que outra pessoa, porque você chegou antes na igreja, porque você tem um cargo, ou isso e aquilo. Amém? E o Senhor nos chama para sentar nessa mesa de perdão. Amém? De perdão. Então, talvez você está aqui hoje, você tem que liberar perdão para alguém. Você vai ter que liberar, pastor, mas me ofendeu, me feriu. Libera perdão. Porque um dia tu vai chegar diante de Deus, todos nós, mesmo quem é salvo, a gente vai chegar diante de Cristo e Ele vai perguntar para você, liberou perdão daquela pessoa? Se lembra que o pastor Léo pregou sobre perdão e falou que você tinha que liberar? Não vai poder dizer, eu não sabia, Deus. Não sabia. Agora você já sabe. Vira para quem está ao seu lado, cutuca ele e fala, agora você já sabe. Amém? Jesus nos chama para a mesa do perdão. Aquela pessoa que te feriu, ela é necessitada de graça e de misericórdia da parte de Deus e da sua parte também. Você não é vítima disso. Libera perdão agora, coloca diante de Deus. Pode fechar os seus olhos por um momento. O Espírito Santo está pedindo isso para mim. Começa a relembrar da tua vida, da tua história, daquelas pessoas que te traíram, que te feriram, que talvez você lembre delas e vem um amargor na sua vida, vem um sentimento que não é bom. Talvez você precisa liberar essa vida hoje. O Senhor te chama para uma mesa agora, e Ele está te dizendo, filho, filha, eu tenho perdão liberado para a tua vida, mas o perdão, ele é condicional. Jesus mesmo falou, perdoai e sereis perdoados. Então libera perdão no teu coração agora.
Pode voltar. A primeira mesa, querido, é a mesa do perdão. A segunda mesa, que Jesus, Ele quer nos colocar hoje, quer nos ensinar, nesse dia tão importante que Ele fala: filho, filha, senta comigo para comer da Páscoa, para compartilhar aquilo que eu tenho para a tua vida. E hoje o Senhor te convida para compartilhar, para você abrir o seu coração e dizer: Deus, olha, eu estou aqui e talvez eu não consiga liberar perdão hoje, mas me ajuda. Talvez eu esteja com esse sentimento ruim dentro de mim, esse ranço, mas me ajuda, Deus. Isso é compartilhar também. Amém? Deus, Ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Coloca para mim Mateus 15, 21. Há uma outra passagem que Jesus fala por meio de uma parábola, não é uma mesa ali que Jesus está sentado, mas Ele usa a figura de uma mesa para falar sobre graça. Quem aqui quer viver uma onda de graça na sua vida? Oh, uau! Querido, tudo que você precisa é da graça de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que vai ser derramado, vai ser liberado uma onda da graça de Deus sobre a sua vida. Aquilo que estava sendo difícil, aquilo que você não conseguia romper, aquilo que você tem lutado e você não tem conseguido, pela graça de Deus vai ser liberada no nome de Jesus. Aplauda Jesus. A palavra de Deus fala assim: e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Ô Jesus, que negócio é esse? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: manda essa mulher embora, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, eu entendo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Uau, que palavra, hein? Essa mulher, querido, ela não era hebreia, ela não era do povo judeu. Elas estavam em Tiro e Sidom, e fala que era uma mulher cananeia. Jesus estava ali com uma multidão de judeus atrás dele, e essa mulher vem gritando: Jesus, filho de Davi. E a palavra fala que Jesus, ele não responde àquela mulher, né? Parece até uma certa insensibilidade de Jesus. Os seus discípulos ficam incomodados com aquilo e falam: Jesus, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. E Jesus aqui, ele dá uma resposta e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, mulher, não vou poder te atender, porque nesse momento eu estou numa missão que é voltado para as ovelhas da casa de Israel. Vocês estão comigo? Jesus estava naquele momento do ministério dele, pregando, levando salvação para a casa de Israel, para os filhos, né, da promessa ali que foi feita a Abraão. Vocês estão comigo? Se você ler esse texto isolado, né, você vai até pensar assim: meu Deus, então Jesus, ele não veio para nós hoje, que não somos judeus de nascença. Não é isso, né? Nesse momento Jesus estava falando para aquele povo, mas depois viria o tempo onde todos os outros povos receberiam salvação. Amados, esse texto fala de fé também, né? Porque que fé dessa mulher, tanto que Jesus fala, né? Meu Deus, grande é a tua fé. Mas eu vejo assim muito mais que essa mesa, né? Então Jesus fala assim, ó, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos, que era o povo judeu, para dar para você agora. E ele compara essa mulher com um cachorrinho, né? E cachorrinho é alguém que não é da família, mesmo que hoje em dia alguém põe cachorrinho no colo e chama de filhinho, né? Mas cachorro não faz parte da família, né? Silêncio total agora. Tem alguém que chama cachorro de filho, põe na caminha. Eu sei que você põe na caminha e fala tchucu-tchucu da mamãe,
Mas cachorro não é da família, né? Não recebe sobrenome, não recebe herança. Alguns recebem, né? Hoje em dia está uma coisa louca. Mas nesse tempo não era assim, cachorro não era parte da família. Então Jesus está falando, querida, toma o teu lugar. Porque assim, há uma mesa posta para os filhos. E eu não vou tirar o alimento da boca do filho e dar para os cachorrinhos. Só que a mulher vem assim e já dá na lata de Jesus. Ó, Jesus, mas assim, tem uns pedacinhos de pão que os filhos às vezes deixam cair no chão, não aproveitam, e o cachorrinho vai ali e come. Jesus, está certa. Que aquela mulher estava falando assim, Jesus, a tua graça é tão grande, que se eu pegar um pouquinho dessa graça que tu tem, um pouquinho, eu vou ser salva. Amém? E talvez você está aqui hoje, você está sem esperança, você está sem fé, você tem algo para resolver. Eu posso te falar, se você pegar um pedacinho que caiu do chão, da graça de Jesus, a tua vida vai ser transformada totalmente. Mas posso te falar mais uma coisa? Você é filho, você tem direito a sentar na mesa, e Jesus tem um banquete servido para você. Aplauda Jesus. De graça, uau, de graça, salvação é de graça. Ninguém aqui fez por merecer a salvação. A palavra de Deus fala que a salvação não vem por obras, mas é pela graça de Deus, amém? E nós temos direito a essa graça. Eu vivi épocas da minha vida onde eu e a minha esposa, nós experimentamos a graça de Deus de uma maneira maravilhosa, amém? E eu posso te falar uma coisa, que não há nada melhor que viver debaixo da graça de Deus. Tinha uma época, a minha esposa, ela pensava, foi bem a época que a gente foi enviado para cá, ela pensava em alguma coisa, tocavam no portão a campainha, era aquilo que ela pensava, graça de Deus. Eu falava assim, pensa numa BMW para mim, hein, mulher? Não pensei nisso, porque não é assim que funciona. Mas um dia ela pensou assim, que vontade de comer o churrasco. A gente tinha acabado de se mudar, fazendo mudança, e você sabe como é que é mudança, né? As coisas estavam tudo assim. Primeiro final de semana, ela pensou, vontade de comer churrasco. Não deu 10 minutos, o nosso vizinho do lado estava fazendo churrasco, ele tocou na campainha com um prato de carne para nós, desse tipo. Você quer viver a graça de Deus? A graça de Deus é como uma moeda, querido. Você tem que exercitar a graça para você receber graça. Essa semana ainda, Deus vai colocar na tua vida pessoas que não merecem. Pessoas que não merecem o seu favor, a sua ajuda, mas você vai ter a oportunidade de agir com graça com essas pessoas. E por causa dessa tua ação, Deus vai abrir uma porta profética na tua vida. Depois você vai vir testemunhar isso aqui em cima do altar. Presta atenção, quanto mais nós agimos com graça, mais Deus Ele age com graça em nossas vidas. Só que isso não é fácil, amém? Uma das coisas mais difíceis para nós, na nossa sociedade, é agir com graça. Porque nós vivemos numa sociedade meritocrática. Você só ganha se você merecer. É o mérito, né? Não há problema algum. Isso, em muitos pontos, isso é bom. Só que o mérito, ele é contra a graça, né? O que é o mérito? Você ganha se você fizer por merecer. O que é a graça? Você ganha mesmo não merecendo. Quem aqui merecia a salvação e o amor de Deus? Ninguém merecia o amor de Deus, ninguém merecia a salvação. Por que nós recebemos? Pela graça de Deus. Amém? Então eu profetizo no nome de Jesus, que a graça de Deus, ela vai cair sobre a tua vida, e você não vai comer só os pedacinhos de pão que caem no chão para os cachorrinhos, você vai comer na mesa da graça de Deus, um banquete onde você vai ser alimentado pelo próprio Senhor. Em 2 Samuel, eu não vou me ater nesse texto para não me alongar, 2 Samuel 9, conta a história de um homem chamado Mefibosete. 2 Samuel 9, depois lê na sua casa. Quem era Mefibosete? Era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Rei Saul foi o rei antes do rei Davi, um rei que perseguiu Davi. Davi ficou vários anos sendo perseguido, até que Davi assume o trono. E naquele tempo funcionava assim, quando você assumia o trono, você podia passar a espada em todo mundo que era
de um reinado antigo, porque senão tinha algum problema de ele vir lá e reivindicar o trono, era uma coisa assim. Só que em 2 Samuel 9, Davi, que se sentava todo dia na mesa do Senhor, e encontrava graça, misericórdia e amor, ele fala assim, chama os conselheiros e fala assim: sobrou alguém ainda da descendência de Saul? Ele falou assim, alguém falou, sobrou um cara, o nome dele é Mefibosete, ele é aleijado desde criança, sofreu um acidente, e ele mora em Lodebar, que é uma terra deserta, pantanosa, ou seja, Mefibosete, ele estava num deserto, ele morava num lugar empobrecido, ele era alguém que muitas vezes tinha que ficar escondido pela sua condição humana e pela sua condição de família, era alguém desprezado. E ele vai sentar todos os dias na minha mesa. E a palavra fala que Mefibosete é chamado, ele é restituído de todas as coisas, e a palavra fala em 2 Samuel 9,13, coloca para mim aqui, 2 Samuel 9,13. E disse o rei, não há ainda 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não importa a tua condição, não importa como você está aqui hoje, talvez você esteja como um coxo, talvez você esteja passando dificuldades, talvez você seja alguém desprezado, desprezada, talvez você passe pelos maiores conflitos e problemas. Você é como Mefibosete, você é restituído pela graça de Deus, e você é convidado hoje para sentar continuamente na mesa do rei, na mesa do Pai. E se eu fosse você, aplaudia Jesus, aleluia, glória a Deus. Não importa, Mefibosete, não importa do lugar de onde você veio, não importa o teu nome de família, não importa o que teus pais fizeram, não importa a história da tua vida, eu vou te restituir pela graça, de graça. Mefibosete, ele não merecia, mas ele sentou continuamente na mesa do rei, amém? Você veio hoje aqui para entender isso, pela graça de Deus, você é convidado para sentar na mesa do rei, você é sentado na mesa do Pai. Fecha os teus olhos agora, e te imagina agora sentado na mesa com o teu Pai, com o teu Deus. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Talvez você está aqui hoje como Mefibosete, você esteja cansado da sua vida, você esteja desprezado, desprezada, perdido, perdida. Coloque a tua vida agora diante do Senhor. Imagina que você está num salão muito bonito, um salão de festas, há uma mesa enorme, com muitas iguarias, com muitas bebidas. E o Senhor Jesus, Ele está sentado na tua frente, e Ele te chama, e o teu coração agora está ardendo por Ele, e você está compartilhando com Ele a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, as suas necessidades, as suas dores, as suas aflições, aquilo que você não consegue romper, aquilo que você não consegue fluir. O Senhor é bom, Ele é cheio de graça, é cheio de misericórdia. Sonda, Pai, o coração dos teus filhos. Sonda, Jesus. Ministra de espírito para espírito. Derrama da tua graça, do teu favor. Muitos aqui não se acham merecedores de sentar nessa mesa, porque erraram e não conseguem se perdoar, porque faliram, porque foram desamparados pelos pais, foram traídos pelo marido, pela esposa, foram abandonados, foram abusados,
mas restaura a identidade desses filhos, Pai, para que eles possam continuamente sentar na Tua mesa e aprender de Ti. Essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de restituição. A graça de Deus está sendo derramada aqui. Há pessoas que chegaram aqui hoje cansadas, oprimidas, sem esperança. Você está achando que não há um propósito na sua vida, você está achando que Deus não o ama, porque algumas coisas deram errado, não saíram como você imaginava, e Deus está te chamando e te dizendo: filho, filha, eu quero que apenas você sente na minha presença, e deixe que eu ministre a sua vida, que eu te ensine. Você tem buscado ensinamento em tantos lugares, você tem corrido para tantos lugares, você tem ouvido tantas pessoas, mas você não tem me ouvido, diz o Senhor. Você não tem sentado comigo para ouvir o meu coração. O seu problema é porque você está correndo demais, atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de tantas coisas. Mas hoje eu te falo, filho, hoje eu te falo, filha, tudo o que você precisa está na minha presença, está na mesa que eu preparo para ti todos os dias. Não importa a tua condição, não importa o que você fez, apenas importa que você se arrependa, você tenha o seu coração quebrantado diante da minha presença, e entregue a sua vida. Pode voltar. A terceira mesa, para a gente terminar esse culto, amados, e a gente vai voltar agora e fechar lá onde Jesus falou em Lucas 22:15, eu ansiava imensamente em sentar com você e comer essa Páscoa. Esse pedido de Jesus, esse anseio de Jesus, ele é contínuo e perpétuo. Todos os dias Jesus, ele anseia, Anderson, sentar conosco na mesa e compartilhar a Páscoa, compartilhar aquilo que ele fez. Vocês estão comigo? A mesa é uma cultura. Mesa é uma cultura. A mesa é o lugar da casa onde a gente mais aprende, onde a cultura é passada. E Deus te chamou aqui hoje porque Ele é um chamado para você sentar na mesa com Ele. Eu não sei qual foi o Deus que você aprendeu, qual é o Deus que você conheceu, mas esse Deus que Ele nos apresenta dessa maneira, pela Sua palavra, maravilhoso. Não é um Deus distante, não é um Deus que está inacessível, é um Deus que se apresenta como Pai e nos chama para uma mesa. Coloca para mim lá Lucas 14:1. E essa terceira mesa se chama mesa da honra. Amém? E não há problema nenhum em você querer ser honrado. Romanos 13:7 fala: dai a cada um o que merece, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. O apóstolo Paulo compara a honra como um tributo que nós devemos pagar. Amém? Ou seja, a honra, ela é uma moeda no mundo espiritual. Então assim, se você honrar, você vai receber honra. É um princípio bíblico. Amém? Se você desonrar, você vai colher dessa desonra. Se você plantar honra, você vai colher honra. Mas da mesma maneira, se você plantar desonra, você vai colher desonra na sua vida. Não há problema nenhum, talvez, você escolher não plantar honra. Eu não quero honrar. Eu venho na igreja, eu fico na minha, né, eu não me envolvo muito com as coisas. Tem pessoas que são assim, e a gente respeita. A pessoa não quer se envolver muito, né? Às vezes a pessoa já está quase um ano na igreja, nunca veio falar com o pastor, e ela está de bem com a vida, né? Ela escolhe, mas tudo bem, ela não está plantando honra, mas também não está plantando desonra, né? De certa maneira, ok. O grande problema é quando as pessoas escolhem plantar desonra, porque se você plantar desonra, você vai colher desonra na sua vida. Mas esse texto fala assim, ó, versículo 1, depois a gente vai pular para o 7, tá? Aconteceu num sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus,
para comer pão, eles o estavam observando. Então, presta atenção comigo essa cena. Jesus, ele entra na casa de um fariseu, estava ali uma reunião, né, de homens da lei, né, então Jesus deve ter chegado ali com os seus discípulos, e essas pessoas estavam em volta da mesa, estavam comendo pão, ou seja, estava ali no momento de partilha do pão. E a palavra fala que Jesus, ele fica observando a maneira como as pessoas se portavam na mesa. Olha que interessante. Jesus, ele estava observando a maneira como as pessoas se portavam na mesa. Versículo 7, coloca lá para mim. Ele disse aos convidados uma parábola. De repente Jesus, ele pega a palavra, ele observa aquilo e ele começa a ministrar aquele povo de acordo com o que estava acontecendo ali. Reparando como eles escolhiam os primeiros assentos, né? Então o que estava acontecendo ali? Devia ter ali um sacerdote principal e todo mundo estava disputando um lugar mais próximo daquele sacerdote, ou mais próximo da comida, ou mais próximo de um lugar ali que tinha mais destaque. Estão comigo? Geralmente, quando é Bola de Neve, a gente sempre faz conferência, né? As conferências proféticas, ou a barca que a gente tem, que é um retiro que a gente faz em Florianópolis, e tem muita gente, né? Muita gente, tem gente que fica em pé muitas vezes, e a gente observa que as pessoas, elas estão ansiosas para sentar nos primeiros lugares, né? Então, lá em São Paulo, quando tem a conferência profética, vai abrir o salão 3 horas da tarde, 11 horas da manhã, muitas vezes já tem fila na porta de pessoas que eles querem o melhor lugar. De certa maneira não tem problema algum, né? Você está mais próximo, mas geralmente as pessoas, elas querem um lugar de destaque, né? Sentar num lugar onde elas vão ter mais acesso, onde elas vão ser mais vistas. Eu não sei, se tiver ali o profeta vai estar mais acessível. Então rola dessas coisas. Já tem outras pessoas que não estão nem aí, pessoas às vezes estão em pé lá no fundo, mas ela está recebendo também, né? Então são discernimentos muitas vezes diferentes que as pessoas têm. Então Jesus, ele fala, que começa a ministrar baseado nisso, da maneira como as pessoas, elas se sentavam na mesa. Veja que interessante, até a maneira como você se senta na mesa, que você se porta na mesa, é algo espiritual. Vamos lá. Quando por alguém fores convidado às bodas, né, uma festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que seja convidado outro mais digno que tu, e vindo que te convidou, a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tornar ao lugar anterior. Que vergonha, né? A pessoa escolheu o melhor lugar, daqui a pouco o Senhor chega, bate nas costas, querido, esse lugar aqui está reservado para o fulano que está vindo aí, você tem que sair e voltar para o seu lugar. Continua. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, ou seja, no último, né? Derradeiro é o último, para que quando vier o que te convidou, o Senhor da festa, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Amém? Presta atenção nisso. Uma movimentação observada por Jesus, e quantas vezes nós fazemos essas movimentações nos nossos círculos, né, de amizade, de liderança, né? Os convidados, Jesus observa que cada um era uma luta ali, estava se espremendo para ficar com o melhor lugar. O que essa palavra nos fala, querido? Nós temos que entender o nosso lugar à mesa. Amém? Temos que entender que o momento que você vive hoje, o seu processo, desde o dia da sua conversão, a sua história, Jesus, ele te colocou num lugar, e você tem que entender que esse lugar foi um lugar que Jesus te colocou. Porque o que acontece muitas vezes? Você quer dar um salto, ou seja, você está num lugar que Jesus te colocou, e você quer pular etapas, você já quer ser visto antes da hora, você quer ser promovido antes da hora. E o que a palavra fala é o seguinte: se você fizer isso com a força do seu braço, querer sentar num lugar que não é seu, você vai passar vergonha. Alguém vai chegar e vai falar, olha, desculpa, mas não é a tua hora de sentar aqui, senta lá atrás, espera a tua hora. Amém? Contei essa história aqui, mas vale contar, né? Isso serve não só para um mundo espiritual, para a nossa vida na igreja, no reino, mas serve também para a nossa vida secular, para quem é profissional.
Uma vez eu tinha um amigo, que ele trabalhava com computador. Ele na verdade, ele enrolava bastante, mas ele era um cara que tinha uma lábia. Todo mundo sabe o que é lábia? Lábia é conversa, ele era bom de papo. Cara, se ele quisesse te vender alguma coisa, ele ia te vender, ele era bom de papo. Mas ele trabalhava algumas coisas de internet, de computador. Ele foi fazer um curso, superior lá de sistemas, criação de sistemas, tal. Eu acompanhei, ele era meu amigo. Ele matava a aula, ele não ia à aula, ele fazia as coisas de qualquer jeito. Se formou, teve que brigar na universidade para poder receber uma coisa estranha. E o sonho dele era entrar numa multinacional chamada TOTUS, que é uma empresa de criação de sistemas informáticos. Tem aqui em Joinville. E nessa época eu morava em Joinville e ele estava lá. E um dia ele veio me falar: Léo, consegui uma vaga na TOTUS, uma empresa multinacional. Eu consegui o meu diploma. E ele tinha um parente que trabalhava lá dentro, moveu uns... Você sabe como é que é. E daqui a pouco ele estava trabalhando. Disse: que legal, cara, Deus abençoe. Deu 2 meses, ele veio falar comigo: meu irmão, ora por mim. Ataque do inferno na minha vida. O inferno se levantou dentro daquela empresa. Satanás está irado comigo. O que aconteceu, meu irmão? Não consigo trabalhar direito, as coisas não funcionam, eu não consigo aprender, daí o meu chefe está me perseguindo, está me pressionando. Eu comecei a conversar com ele. Final das contas, amado, ele não estava preparado para aquele cargo. Amém? Ele pegou um lugar na mesa que não era dele ainda, ele não estava preparado. Deu 3 meses de experiência, ele recebeu um tapinha nas costas, muito bem, volta para o lugar antigo. Vocês estão entendendo? Você tem que estar preparado para você assumir um posto. Você entrou hoje de office boy, amanhã você quer ser gerente. Não, tem um processo. As pessoas que são gerentes hoje passaram por processos e muitas vezes difíceis. Vocês estão comigo? E no mundo espiritual, o que Jesus está falando é isso: ei, espera a tua vez. Não queira ocupar num lugar que não é seu. Qual é o segredo, Bona? Ellen, é esperar o amigo te chamar. Então, a chave aqui, Fran, não é você ficar focado no lugar, você ficar muitas vezes fazendo um lobby, você ficar aparecendo porque você quer ter aquele lugar. Eu quero um dia ser um pastor, uma pastora, isso é muito bom. Quem anseia pelo episcopado, boa coisa quer. Isso é bom, mas não tente forçar a barra. Amém? O que você tem que fazer? Qual é a dica de Jesus, Luciana? É ser amigo do Senhor da mesa. Ao invés de ficar tentando conquistar as pessoas e fazendo um lobby e querendo aparecer, senta com Jesus na mesa e seja amigo dele. Porque a palavra fala que no momento certo, ele vai bater nas tuas costas e vai falar: amigo, você foi promovido, venha e senta perto de mim. Vocês estão comigo? A honra, querido, é Jesus que vai dar para a sua vida. Então você está num lugar hoje, que talvez seja um lugar simples, eu falo de um lugar espiritual, talvez você não é muito conhecido, talvez as pessoas não te enxerguem, talvez você está servindo na igreja, e você está ali na zeladoria, você está hoje lá, assistia lá no Ministério Infantil, ninguém vê, tem os atalaia que estão lá na frente, ninguém vê, mas no momento certo, o teu amigo vai te ver, e ele vai falar: você foi promovido, senta mais perto de mim. Vocês estão comigo? E essa é a mesa da honra. Não importa o lugar que você está hoje, não importa se você é reconhecido ou não reconhecido, o que importa é se você é amigo do dono da mesa. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Pode ficar em pé. Aleluia. Queria chamar o louvor aqui. A gente vai ter mais uma adoração essa noite que celebramos a Páscoa. Você veio aqui para ouvir essa palavra de Jesus que está dizendo: filhinho, filhinha, senta comigo à mesa, eu quero ser teu amigo. Essa promoção que você está querendo na sua vida, esse teu sonho, esse teu plano,
Você vai conseguir, você vai fluir, você vai transbordar quando você for amigo verdadeiramente de Jesus, quando você sentar na mesa com Ele. Jesus te chamou aqui hoje porque Ele quer te promover, Ele quer que você sente mais perto dEle, mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa hoje deixar o seu orgulho, a sua vaidade. Você precisa hoje entregar a sua vida para Ele. E talvez você está aqui hoje, essa palavra falou com você. Você precisa de Jesus, você precisa sentar perto dEle. Você precisa estar continuamente assentado no banquete do Rei. Se você é essa pessoa, se você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, se você quer se sentar na mesa de Jesus todos os dias e receber dEle favor, graça, perdão, eu queria te convidar nesse momento a você erguer a sua mão e fazer uma oração comigo, uma oração simples, onde você vai aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e você vai ter a partir de hoje o seu nome escrito no livro da vida. Levante a sua mão, aleluia, a salvação aqui hoje. Não perca essa oportunidade, levanta a sua mão. Há mais pessoas aqui hoje, levante a sua mão, fique com a sua mão levantada. Jesus te ama, Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você se assente na mesa com Ele, Ele quer te promover para um lugar. Para isso você precisa abrir o seu coração, você precisa entregar a sua vida a Ele. É muito importante que essa oração saia de alto e bom som da sua boca. Repita assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida que está nos céus. Senhor Jesus, eu te amo e eu compreendi hoje que eu preciso sentar na mesa contigo e ouvir de ti a tua vontade, a tua direção para a minha vida. Me ajuda, Jesus, nas minhas dificuldades. Amém. Jesus, eu oro por todos aqueles que fizeram a sua oração, que o Senhor venha cobri-los, Pai, com a tua unção, com o teu favor, com a tua graça, com o teu amor. Que o teu sangue, Jesus, esteja sobre a vida deles. Declaramos que a partir de hoje, Pai, não há mais condenação para aqueles que estão em Ti. Eu declaro que agora foi tirado das mãos de Satanás e seus demônios a dívida, Pai, que eles tinham contra Ti, e essa dívida foi rasgada, e a partir de hoje eles são chamados de filhos e filhas de Deus, e eles têm acesso à mesa da comunhão com Deus, eles têm acesso ao banquete do Rei todos os dias de forma perpétua. No nome de Jesus eu os abençoo. Você que veio aqui pela primeira